ela tá sempre querendo agradar os outros e ela nunca tá levando em consideração as vontades dela própria. Bem-vindos a mais um Pipoca Literária, o canal em que a gente lê e discute. A gente vê filme e discute. A gente vê peças de teatro e discute. E a gente veio discutir na internet com você. E hoje estamos de cenário novo. Palmas pro cenário novo. Eu sou a Gimar Morato. Eu sou a Bruna Peranovic. E hoje vamos falar sobre um livro que é Amor Teoricamente. Sobre o que é essa história, amiga? Esse livro conta a história da Elsie. Elsie é uma cientista teórica, porém ela trabalha dando aula como professora secundária, professora auxiliar. E esse trabalho não paga muito bem. E, em paralelo a esse, ela trabalha como namorada de aluguel por um aplicativo. E ela não faz programa, ela é realmente namorada de aluguel. Tipo, quando você vai, né, na casa da sua família e perguntam as namoradinhas, você tá de saco cheio de responder que não tem namoradinha, e aí você vai lá e leva uma namoradinha. E o bom da Elsie é que ela é muito boa em ler o ambiente e ela se molda justamente pro que você quer. Ela faz um personagem ali. E essa é a característica principal dela para toda a história do livro. E numa dessas de ser a namoradinha, ela é a namoradinha de aluguel do Greg, que é um menino que mais pra frente desenrola sobre ele na história, mas ele é gay, ele não se assumiu pra família. E aí, pra parar de encher o saco dele, ele leva a Elsie. E ele tem um irmão que não gosta muito dela, aparentemente. Eis que Elsie recebe uma proposta de emprego e ela vai para o processo seletivo. Quando ela chega numa reunião, um jantar sobre esse processo seletivo para falar sobre, ela descobre que, na verdade, o irmão do Greg é um cientista físico que é odiado no meio da física. Aí a história começa a desenrolar, porque ele já não gosta dela, ele não gosta de físicos teóricos, teoricamente, e aí vira uma confusão, porque ele conhece ela como uma bibliotecária, então na cabeça dele ela é uma grande mentirosa. E ao mesmo tempo ela não pode contar a verdade pra ele, porque se ela contar a verdade pra ele, ela vai estar contando um segredo do Greg que ele não quis contar ainda pra família. E o Greg está em um retiro. Ele não pode atender o celular, ele não pode... Vários dias, celular desligado. Entendeu? Não tem mensagem, não tem comunicação. E aí desenrola a história. E é muito interessante a gente ver que, primeiro, existe essa rixa entre física teórica e física experimental, e o Jack, ele é odiado no meio da física teórica. Porque ele desmoralizou com a física experimental, que é a especialidade dele. E também ver como a Elsie, ela é essa pessoa que, por se moldar a tudo, ela tá sempre querendo agradar os outros e ela nunca tá levando em consideração as vontades dela própria. Parece familiar? Quantas mulheres, não é mesmo, gente, que a gente conhece, que estão lá sempre se moldando, fazendo tudo que as pessoas querem, né? A gente se reconheceu muito nesse livro, nesse lugar. Ela é muito o pilar da família dela, a pessoa que faz tudo pela família dela, não sabe dizer não, ela larga tudo pra ajudar os gêmeos que são problemáticos. Só que os gêmeos, eles já são adultos também. E a mãe liga pra ela assim, você precisa resolver isso, como se fosse a obrigação dela, e na verdade não é, mas ela acaba que não sabe dizer não, ela tem todo esse medo de agradar, então ela não se mostra como ela é. Ela tem uma melhor amiga com quem ela mora, e a amiga também é da área de estudos, só que ela é da área de letras, né? Letras? Eu não lembro. Eu acho que ela é de letras, literatura, alguma coisa assim. E ela é de humanas, enfim. Ela é da área de humanas, e aí ela gosta desses filmes cult, e a Elsie, ela também finge que gosta desses filmes cult, tipo 2001, Uma Odisseia no Espaço. Você já assistiu? Já. Ai, credo. Minha mãe adora. Só que na verdade... Explicado porque sua mãe não gosta de algumas coisas que ela a gente assiste. adora esse filme. Esse filme tem o primor dele. Ela tem um lugar, ele tem algo muito legal que acontece em 20 minutos. O resto do filme é horrível. Ele tem um primor ali, uma questão de estudo... Enfim. Eu dormia, acordava, tava acontecendo a mesma coisa. Mas, assim... A Elsie, na verdade, gosta de Crepúsculo. Ela gosta de Crepúsculo. E ela não fala, ninguém sabe que ela gosta de Crepúsculo. É o guilty pleasure. Escondido. Ela assiste escondido. Então, assim, ela vai jantar, as pessoas
onde você quer jantar? Ah, tanto faz. Ela não fala o que ela quer comer. Ela tá nesse lugar da pessoa que quer serve. agradar. Ela só serve Ela aos outros. serve aos outros, ela se molda aos outros. Então ela vai fazer aula experimental, ela consegue ler muito bem a plateia de alunos, no caso, e ela consegue entregar o que eles querem. E isso serve na vida dela inteira. Só que no livro a gente chega num ponto onde isso é muito ruim. Na parte de aulas é muito legal. Lá no fim do livro, quando ela aprende a versão que ela tem que ser para os alunos e quem ela é de verdade, quando ela consegue separar isso, ela saber isso dando aula é muito legal. Mas até que ela aprenda, isso só afunda ela cada vez mais. Amiga, eu me vi demais nesse livro, porque assim, pra quem não sabe, antes eu era professora, não sou mais professora, e eu sou muito essa pessoa, que nem a maioria das mulheres, que se molda. E realmente na sala de aula funciona muito. Só que... eu quase não sou a pessoa que não sabe falar não. Imagina. Eu sou total a pessoa que Tô não... aprendendo. Terapia. Vamos aprender. Terapia, estamos aí pra isso. E então, assim, é realmente muito útil na sala de aula, só que pra mim chegou num ponto, vou colocar um pouco de vida pessoal aqui, chegou num ponto, inclusive hoje tá fazendo 1 ano da minha primeira crise de pânico, eu comecei a ter crise de pânico. Então, assim, quando a gente vai se moldando aos outros, a gente acaba esquecendo o que é importante pra gente, né? E a Elsa, ela chegou nesse lugar que ela tava dizendo não pras coisas importantes pra ela porque ela tava ouvindo o tutor dela. O tutor dela. E aí o tutor, ele falava que não, esse não é o caminho que você tem que seguir, isso não vai ser bom pra você, isso não vai ser legal. E aí, assim, a gente entra num ponto muito interessante sobre as influências externas na nossa vida. Principalmente dos homens, né? E aí, nesse livro, mostra os dois lados. Tanto a influência ruim quanto a influência boa. Porque quando o Jack entra na vida dela e o Jack percebe que ela é assim, o Jack começa a ser muito provocativo com ela no sentido de tentar tirar dela o que ela quer. Ah, a gente vai almoçar. Ele fala, tá, mas e o que você quer almoçar? Ah, pode escolher. Não, você não tem uma vontade própria? Você não sabe o que você quer comer? Ele é muito provocativo nela nesse ponto. E ele respeita tanto o aprendizado e o crescimento dela que, por exemplo, ele sabe quem é de fato o reitor dela e ele não conta. Ele dá indícios, ele dá... começa essa conversa, mas ele não conta de fato o que aconteceu entre ele e esse reitor, porque ele acha que ela tem que se desvincular dele por conta própria, não por uma influência dele, não por influência de estar apaixonada, porque ela é essa pessoa que se influencia muito fácil, então ele fala, eu não vou ser a pessoa que te influencia em nada, eu vou ser a pessoa que te tira desse lugar de ser influenciada. Um outro ponto que esse livro traz de discussão é essa questão familiar, né? Tanto a família tóxica dela, que traz pra ela uma demanda psicológica que ela não tem que lidar, não é que não dela, é um problema ela dela. é filha, né? Ela tem que resolver problemas como se ela fosse a mãe dos gêmeos, quanto a questão da família tóxica com os filhos gays, né? Porque o Greg leva ela como uma namorada de aluguel justamente porque a família não entende, pressiona, né? a família pressiona ele, a família coloca ele num lugar de ter vergonha e de fazer distinção entre os filhos, e ele já sempre se sentiu... Na verdade, o que acontece? A mãe do Jack morreu quando o Jack era neném, o pai dele casou e nasceu o Greg e criou os dois como se eles fossem irmãos. E demoraram muito pra contar pro Jack que ele não era filho daquela mulher, porque ele casou, ele era muito bebê. Então, o Greg sempre foi o amado da família e o Jack o rejeitado. Só que num dado momento, as coisas mudam, porque o Greg é o esquisito. É assim que ele é visto. E aí ele meio que não conversa com ninguém, ele não tem uma relação boa com ninguém da família dele, todo mundo acha que ele é o excluído, o tal, porque ele não quer ter essa conversa, ele não tem a segurança de ter essa conversa. E aí você traz o ponto até do Jack, que o Jack, quando entende que era isso a questão, ele fala, caraca, ele lembro tentou daquele me dia, contar. ele tentou me contar. E eu achei que era só mais um rolo que não deu certo. Então, assim, fala muito dessa questão da família que não presta atenção e que quer que você tenha um jeito que eles querem que você seja e não te aceitam do jeito que você é.
Eu penso bastante sobre isso porque o quanto do que a gente faz é nosso de verdade. O que a gente faz que é a nossa vontade, e o que a gente faz que é a influência externa. É uma questão que eu me coloco sempre na vida, porque eu acho que às vezes a gente fica tanto nesse lugar, né, de fazer coisas para agradar os outros com medo da rejeição, porque a gente sabe, né, a gente, como ser humano, a gente vive em sociedade, então a gente quer agradar os outros, a gente tem essa necessidade de ser amado, e aí a gente acaba fazendo muitas coisas que não é nossa vontade primária. E aí chega um momento que eu acho que a gente acaba se perdendo e talvez os outros não seja culpa deles exclusivamente, né? Porque a gente vai se escondendo também nessa vontade de agradar os outros. Então, assim, a gente também tá tirando das pessoas a oportunidade delas gostarem da gente e conhecerem quem a gente realmente é. E aí chega num lugar muito... E ele fala disso pra ela, falou, você já parou pra pensar que às vezes a pessoa vai gostar muito mais de você, de quem você realmente é, do que o que você tá fingindo que você Exato. E aí chega num lugar muito interessante pra nossa vida, que a gente pode relacionar aqui, porque assim, a gente tem uma pressão social muito grande pra ser aceito. Só que a gente não se destaca sendo igual aos outros, a gente se destaca como? Quando a gente justamente traz alguma coisa diferente em qualquer lugar. Numa empresa, né, no corporativismo, como ator, ninguém quer contratar um ator que traz a mesma coisa que todo mundo, eles sempre querem alguma coisa diferente. Qual é a nossa diferença? Então a gente tem que lutar contra essa dualidade a vida inteira, contra o que a sociedade espera de mim como pessoa e como eu vou me moldar isso pra ser aceito, só que ao mesmo tempo eu tenho que trazer uma exclusividade. Trabalho de corno, né? É difícil ser humano, gente. É difícil. Mas assim, o livro, eu dei esse livro de presente de aniversário pra Giovana. E quando eu fui comprar, a moça, que é uma excelente vendedora, eu não sei o nome dela. Será que a gente marca aqui, Livraria Nobel, Atibaia? A menina da livraria, não demita essa moça, pelo amor de Deus, que ela quase é me muito vendeu. Boa. Eu saí de lá com vontade de comprar todos os livros dessa autora, que é a... Ellie Hazelwood, não sei como fala. Ellie Hazelwood. Ela é autora do Hipótese do Amor. A gente não leu, mas é o livro mais conhecido dela. Queremos ler, porque agora estamos apaixonadas pela forma de... Eu comi esse livro com farinha, velho. A Bruna sabe. A moça falou pra mim sobre esse livro como... É um livro... Essa autora tem a característica de trazer mulheres que têm essa característica de nunca precisar de ajuda, de sempre querer se virar sozinha e fazer as coisas e desconstruir essa necessidade. E eu acho que ela faz isso muito bem no livro, porque realmente a Elsie começa como uma pessoa que não pede, que ela ajuda todo mundo, ela faz tudo pra todo mundo, ela não sabe falar não, ela se molda aos outros. E aí tem toda a questão romântica do livro, que é muito bonita por sinal, porque o Jack faz, assim, você se apaixona por ele, porque ele parece escrotão do jeito que a gente tá falando, mas ele é incrível pra elas. Até quando Fora ele tá o físico, que é assim, tipo, pessoas tão inteligentes não deveriam... Porque eu não sei, mas eu me apaixono pela inteligência das pessoas também. Só que aí ele tem um que a mais, ele é um gostoso, além de ser super inteligente. Não pode, é errado. Deus, errado ser tudo. A descrição prejudica o nosso emocional. Prejudica. Enfim, ele faz de tudo pra ela. Ele tenta tirar ela do conforto dela de uma forma muito... Ele é muito gentil, ele é educado, ele é respeitoso com tudo. Em todas as... Pra ela se encontrar, né? Pra ela se encontrar. Isso que é muito foda. Ó, gente, tava muito frio, a gente deu uma pausa pra pegar um chazinho. Rolou um chazinho temático. Eu quase não gosto, né? Quase não gosto. A cabeça da Angelia é a sininho no ombrinho dela. É nossa mentora. Esse livro, ele é fantástico, por quê? Porque ele mostra muito o protagonismo feminino, né? Que é uma característica dessa autora, da Ellie Hazelwood. Eu não sei se é Ellie ou Ali. Enfim, mas é muito incrível mostrar a mulher como protagonista e principalmente nesse livro, e eu acredito que Hipótese do Amor também, porque eu já vi a capa e parece... Não, pelo que a moça tubo falou, de que eu tava ensaio. falando aqui que a moça falou pra mim, os livros dela, a temática dos livros dela são esses, por isso que eles são um sucesso. Não, mas o que eu ia falar é de mulheres na ciência, né? Porque a gente tem um nicho muito pouco desbravado por mulheres, vários nichos, inclusive, mas o nicho da ciência, pra quem acompanha Big Bang Theory, existe bastante esse comentário de que não existem muitas mulheres cientistas. E no livro ela fala muito disso, que pra ela, por ser mulher, é muito difícil arrumar emprego e espaço, principalmente em pesquisas. Ela, a única
perguntam pra ela, por que você não trabalha com pesquisa? Ela fala, é meu sonho, mas não tem Não espaço. tem espaço. Depois a gente descobre que não é bem assim, mas enfim. Até chegar lá, a gente vai vendo que a pessoa com quem ela tá concorrendo em primeiro lugar pras aulas, né? Primeiro vai falando George, ela acha que é um homem e de repente ela descobre que é uma mulher. E é muito legal ver duas mulheres muito foda no nicho delas, que é física teórica. E aí é muito legal de ver que essas duas mulheres estão disputando o mesmo cargo no campo da física, que é um campo pouquíssimo desbravado por mulheres, e isso deixa muito evidente o que a Ellie propõe nos livros dela, que é o protagonismo feminino em primeiro lugar. Então, assim, apesar de ser um romance, ele é um romance que, assim, a gente já sabe desde o começo o que vai acontecer, que dá um quentinho no meu coração, pelo menos, não sei. Acho que quem gosta de romance gosta disso. É aquele enemies to lovers que a gente ama. A gente sabe que eles vão ficar juntos, mas a questão é como vai acontecer, né? E isso, pra quem é ansioso, é muito bom. A gente sabe o final, sabe que vai dar tudo certo. Só que a narrativa, ela é toda puxada por ela. Acontece o seguinte, outro dia eu fui explicar um negócio de estrutura de roteiro pro meu irmão e eu acabei dando esse livro de exemplo porque foi no dia que eu acabei de ler. E aí, não é a mesma técnica, mas falando da mesma forma, você percebe que os pontos de virada desse livro são todos envolvendo o Jack. Pontos de virada, se vocês não sabem, é aquele estalo que dá na história que desencadeia as próximas ações. Então, tipo assim, no começo, tem toda a história ali, ela namoradinha de mentira do Greg, nananã. Ponto de virada 1 seria quando ela encontra o Jack na entrevista de emprego, porque isso desestabiliza tudo e muda totalmente o rumo da história. Aí ali seria um ponto de virada central quando eles se apaixonam e se permitem, entendem toda a história que aconteceu, ele entende que ela realmente não é uma grande mentirosa e tudo que aconteceu, e eles se permitem viver essa história. Seria um ponto de virada 3 quando ela lembra por que ela não gosta dele. E a influência negativa que ele tem na física, no campo dela, quando ela lembra que o reitor não gosta dele, que pra ela ficar com ele ela tem que enfrentar o reitor. E que ele prejudicou muito o trabalho do reitor. Só que depois nós vamos entender que tem tudo um porquê. Porém, o clímax da história não envolve o Jack. O clímax da história, aquele ponto-chave, o ponto, né, principal da história, que é o que caminha para a resolução da história e o fim da história, é dela sozinha. É quando ela descobre o que ela quer, e ela enfrenta o que ela quer, e ela toma a decisão dela, e vai lá e fala, é isso, e acabou. E essa cena é tão maravilhosa. Você vê uma mulher que não sabia falar não, que não sabia o que ela queria, ela dizendo não com o que ela quer, porque ela acabou de descobrir o que ela quer. É assim, ai, até fiquei arrepiada, de verdade. É maravilhoso, é muito forte, principalmente se você tá nesse lugar de ser a boazinha, de fazer com people pleaser, né? Querer agradar todo mundo. É muito forte. Pathological people pleaser. Será? Gente, desculpa. Quem não é Swift, a gente sempre vai ter alguma coisa de referência de alguma música dela, porque a mulher fala de tudo. Então é isso. E essa é uma palavra-chave que pegou muito quando ela lançou essa música, né? Enfim, viajamos aqui. Viajamos. Outra mulher protagonista de sua história. Só que não querendo dizer nada, né? Mas sim. Bom, é isso, gente. O livro vale muito a pena. Eu tava atolada de trabalho quando a gente tava lendo esse livro, mas eu dei um jeito porque eu não conseguia largar. E é um livro grande. Ele é um livro bem grande. É um livro muito gostoso de ler. A narrativa dele é muito leve, é divertido. Leve. Ele é divertido. E te faz refletir sem você nem perceber, que é o que a gente ama. É aquele livro conforto mesmo, assim, é aquela história gostosa que você não tem que pensar em nada. E quando você acaba de ler, você fala, caramba, mas eu pensei tanto. Acho que não era um lugar de não pensar em nada, não. Entendeu? Eu acho muito legal. E se você leu esse livro, conta pra gente o que você achou. Se você ficou com vontade de ler, escreve aí, curte, compartilha esse vídeo e até a próxima. Deixa indicação de coisas aqui pra gente ler, pra gente assistir, tá bom? A gente traz o que vocês pedirem. Até a próxima. Beijo!